Outro dia, gente, aconteceu uma coisa bem interessante aqui em casa, que eu vou contar pra vocês. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu tava bem cansada, né? Aí eu passei no supermercado, que eu ainda tinha que comprar algumas coisas lá pra casa que estavam faltando, assim, urgentes, tipo, sal acabou, né? E aí, antes de chegar em casa, eu passei no supermercado. E aí, lá no supermercado, eu vi o chocolate 70%, é o único que eu compro atualmente. E é um chocolate que tá bem acessível atualmente nos supermercados e que só tem 2 ingredientes, tá? E ele, inclusive, tava na promoção. O que eu fiz? Juntou o cansaço, fome. Eu comprei 5 unidades. Falei, não, aproveitar que tá na promoção aqui, comprei as 5 unidades. E aí, só que eu cheguei em casa bem na hora do jantar dos meninos, né? E aí, quando eu parei o carro na garagem, isso sempre acontece, os meninos vêm correndo, né? E aí eu fui descarregar o carro e aí as compras, né, estavam naquelas sacolas reutilizáveis. Parece que a criança tem aquele radar, né? Foi a primeira coisa que o Matheus viu na sacola, né? Que é meu filho de 2 anos de idade, 2 e meio. Primeira coisa que ele viu na sacola foi o chocolate. E aí ele já falou, mamãe, eu quero. Pensei, o que eu fiz, né? E assim, eu cheguei, eu sabia que estava na hora do jantar. Provavelmente eles ainda não tinham jantado, mas eu não tinha certeza. E aí eu fui, não falei nada na hora. Fui entrando para dentro de casa com a sacola e vi o prato de jantar dele estava servido na mesa. Então assim, foi a pior hora que ele pode ter visto aquele chocolate, né? E aí eu fui descarregando aquilo, né, tirando da sacola e ele pegou já na mão, né, o pacotinho. E eu pensei, nossa senhora. Pensei, o que eu ia fazer? Pensei, ótima oportunidade para eu colocar em prática o que eu venho estudando e o que eu ensino para as mães, né? Porque assim, gente, se eu não soubesse como agir nessa hora, assim, se eu nunca tivesse estudado sobre isso, eu com certeza ia falar assim, não pode comer agora, Matheus, só vai comer depois do jantar, né? Tem que comer a comida primeiro para depois comer o chocolate. Não é óbvio, gente, né? Era a primeira coisa que eu ia fazer com certeza, né? Quem nunca fez isso, né? E o que ia acontecer, eu tenho certeza, o que ia acontecer se eu falasse pro Matheus assim, não, Matheus, agora não. Você vai comer o jantar primeiro e depois você come o chocolate. O que ia acontecer? Ele, de 2 anos e meio, né? Ia ser um estresse total, né? Lembrando que ele tem 2 anos e meio, né, gente? Ele não tem nem 5 anos. Porque 5 anos a criança já entende, talvez, né? Mas 2 anos e meio, não. Então, ele tava com fome já, ou seja, ele já tava um pouco mais irritado, final do dia, queria o chocolate. Ele ia começar a chorar na certa, né? E provavelmente não ia nem jantar. E aí eu ia ter que começar aquela argumentação inútil. Tem que comer primeiro, porque faz bem pra saúde. O doce é depois. O doce é só depois que comer, Matheus. Fica calmo. Pronto, não ia jantar, né? É a argumentação inútil para uma criança de 2 anos e meio que não tem maturidade neurológica para entender isso, essas explicações, né? Ela queria comer o chocolate, ponto, né? Ele não ia jantar se eu falasse isso. Pior ainda era se eu falasse que ele só ia comer o chocolate se ele jantasse direito. E direito, geralmente, gente, é comer tudo ou comer o que a gente acha suficiente para a criança, né? Então, mas isso eu já não falo há muito tempo, né? Mas, então assim, quando você fala isso, olha, você precisa jantar primeiro para depois comer o chocolate. Quando você fala isso, qual que é o problema? Você coloca o chocolate no pedestal, né? O chocolate, ele passa a ser o prêmio, né? É a mesma coisa de você falar assim, olha, comida não é tão boa, mas faz bem para a saúde, você tem que comer e depois você ganha o chocolate. Tá? Então, sabendo de tudo isso, o que eu fiz? Esse filme passou rapidamente pela minha cabeça enquanto eu tava tirando lá as compras. E o que eu fiz?
com a maior naturalidade do mundo, né? Eu respirei fundo e falei, ó, eu vou começar a comer minha comida e depois eu como meu pedacinho de chocolate aqui. E aqui tá o seu pedaço, né? E coloquei o pedaço de chocolate, cada um vai comer um pedaço. Eu falei assim, né? Um pedaço para cada um. E coloquei o pedaço dele no pratinho dele, tá? Junto com a comida, o pratinho que já estava servido. Então ficou arroz, feijão, a carninha, os legumes assim e o chocolate. Aí o que aconteceu? Ele ficou todo feliz olhando pro pratinho assim, claro que ele comeu o pedaço de chocolate primeiro. E depois ele falou assim, agora é comida, mamãe. Acho que até ele achou assim que era uma brincadeira, assim. Mas ele tava com fome, né? Ele comeu um pouco, ele não comeu tudo, ele não raspou o prato. Mas tudo bem, né? Então você vê que ele comeu o chocolate primeiro e comeu a comidinha, né? Eu tenho até esse vídeo, eu gravei isso. Porque eu falei, nossa, eu tenho que gravar isso. Vamos ver como que vai acontecer isso, né? Depois eu vou postar pra vocês esse vídeo nas minhas redes aí, vocês vão ver, tá? E assim, ele não falou, mas poderia ter falado, que eu fiquei com medo disso acontecer. Ele poderia ter falado assim, depois ele poderia ter comido o primeiro pedaço e falado assim, quero mais chocolate, mamãe, né? E ele poderia ter falado, não quero a comida, quero só o chocolate, né? Quero mais chocolate, quero mais. Poderia, né? Não querer a comida, né? Mas aí você coloca o quê? Você coloca junto da comida e limita a quantidade, tá? Eu fui colocando no pratinho dele e já falando assim, olha, é um quadradinho para cada um, tá? Então, se ele tivesse falado assim, quero mais, mamãe, eu falei, não, é um quadradinho para cada um, tá? Então, eu já, de antemão, eu limitei a quantidade, né, do chocolate. Bom, gente, isso pode ser até um pouco maluco aí para vocês, isso tudo que eu tô falando, nossa, dar sobremesa junto com o almoço, né? Mas muitas vezes é a melhor forma, né, de você tratar os alimentos da mesma forma e não colocar o chocolate, a sobremesa, como algo, né, aquela expectativa, como algo melhor do que a própria comida, que também é muito gostosa. Tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma família, eu te peço que compartilhe, né? Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, todos Crescer Bem, né? Que chama minhas redes sociais. Eu te vejo na próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima!